Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema de hoje é, afinal, bater educa ou não educa? Bom, gente, esse é um tema muito polêmico porque a gente sabe que ainda nos dias de hoje, muitos pais têm a ideia que o bater é a melhor solução para educar um filho. E aí eu queria te dizer que é mito, totalmente mito. Bater não educa, não ensina. Muito pelo contrário. Quando você bate no seu filho, você faz com que ele tenha muitos problemas psicológicos futuramente. Um deles é entender que as coisas só resolvem batendo. Um outro problema que você pode causar é baixa autoestima. Pois é, quando a criança apanha muito, quando a criança, sempre que ela erra, ela é reprimida com o bater, faz com que essa criança desenvolva uma baixa autoestima muito grande. Um outro ponto que também pode causar aí no seu pequeno é fazer com que ele ache que ele não dá conta de fazer nada direito. Então dá aquele sentimento de incapacidade. Então quando a gente olha para o bater, muitos pais falam: mas é diferente bater uma palmadinha do que uma surra, do que um espancamento. Qual é a diferença para você? Porque os dois eu estou ensinando a mesma coisa. Se você errar, você tem que apanhar. E se você apanhou é porque você mereceu. Não é assim que a gente ouvia dos nossos pais? Eu falo isso porque eu fui uma criança que apanhei. E eu tenho total consciência de que nenhum momento que minha mãe me bateu me causou algo positivo dentro de mim. Muito pelo contrário. Fazia com que eu criava uma capa, uma raiva internamente. Porque na minha cabeça, em algumas situações, eu não merecia estar passando por aquilo. E sabe qual foi o momento que modificou o meu comportamento com a minha mãe, com o meu pai? Foi no momento em que eles começaram a conversar comigo sobre situações que desagradavam. Então, afinal, a conversa ela é muito mais poderosa do que o bater. Mas vale ressaltar que conversar no sentido de você expor a criança, de você ameaçar a criança, de você chegar para ela e colocar medo na criança, isso também, de certa maneira, traz muitos prejuízos para o psicológico dessa criança. Então a gente precisa ficar muito em alerta. Mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é que muitas vezes a gente sabe que os pais não fazem isso porque eles realmente querem fazer. Muitos deles replicam um comportamento do que eles aprenderam em sua infância. Por isso que eu falo que a gente precisa cortar aí um pouquinho desse vínculo, dessa situação que você passou na sua infância, para que você possa modificar aqui com a criança. E aí, um ponto que eu acho muito interessante é que recentemente, se eu não me engano, na virada do ano, teve um vídeo que causou muito espanto, muito alvoroço, que foi de um pai numa praia onde ele bateu, espancou as duas filhas pequenas. E para piorar, além dessa situação que ele fez, ele também trouxe um vídeo para que uma das crianças que haviam apanhado, a menor criança, que ela falasse que ela merecia e que o pai dela só tinha batido nela porque ela tinha fugido. Então, olha como essa criança já cria na cabeça dela um sentimento de merecimento pelo apanhar. Então, ao invés desse pai entender que a atitude dele não foi legal, não foi bacana para sua filha, ele fez o ao contrário. Ele reforçou que pessoas que amam bate. E aí, a gente vê muitos adultas e adultos tendo o quê? Relações abusivas. Onde mesmo que essa mulher, mesmo que esse cara, porque existem homens que também vivem relações abusivas, ela olha e aceita e enxerga aí como uma forma de amar. Ele me bateu porque eu não fui legal. Então a gente precisa tomar cuidado nesse quesito, porque eu tenho certeza, você que é pai, você que é mãe, você não quer ver o seu filho numa relação abusiva onde ele apanha. E aí eu queria trazer para vocês algumas dicas de leitura para você que não quer mais ter esse tipo de relacionamento, que entende que o seu filho precisa de mais na hora do educar.
O primeiro, a base dele é esse, que ele fala assim: o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Esse livro é incrível, ele traz muitos questionamentos e ele não é um livro que nos coloca como culpado, né, por aquilo que a gente está fazendo, muito pelo contrário, ele faz a gente questionar. E aí, ao decorrer do livro, ele também traz algumas dicas de como você pode educar de maneira consciente e sem agressividade. Um outro livro que eu gosto muito também de indicar é esse aqui, ó, Comunicação Não Violenta. Por quê? Porque a gente muitas vezes olha o bater somente como algo violento e a fala não. E esse livro nos mostra que tanto o bater quanto a fala, ele é violento e ele pode ser violento. Então a gente precisa tomar cuidado. Esse aqui eu diria que é uma base para quem quer mudar um pouquinho esse pensamento sobre educar através do bater. E um outro que dá muitas dicas de como vocês, papais, podem e devem ensinar o seu filho sobre como ele pode ser uma pessoa melhor e como ele pode também aí trazer para você alguns questionamentos de como você pode agir com eles, é esse aqui, ó. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Ou seja, ele nos ensina qual é o momento que eu posso ouvir o meu filho e qual é o momento que eu posso ouvir o que eu tenho para falar para eles. Exatamente. Muitas vezes nós adultos precisamos entender o que eu quero passar na hora de educar esse meu filho. Então fica aí para vocês essa dica. Espero que vocês tenham gostado e vamos modificar essa forma de educar os nossos pequenos. Você, pai, e você, mãe, não precisa educar o seu filho da mesma maneira que você foi educado, porque a gente sabe que traz muitos reflexos negativos na vida do ser humano. Um beijo e até mais!